Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E hoje o tema é pré-emergentes na cultura da soja. Então, se você gosta das aulas aqui do canal, já aproveita para curtir, compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber notificação das aulas novas. Bom, então vamos falar sobre manejo de plantas daninhas em soja. De forma mais específica, hoje o objetivo é falar dos herbicidas pré-emergentes. Então, hoje, qual é o objetivo, pessoal? Então, o nosso foco, quando nós estamos falando em pré-emergência, herbicidas aplicados em pré-emergência, são as sementes. É o banco de sementes, o banco de propágulos do solo. É onde estão lá as sementes, os tubérculos, os bulbos, os rizomas das plantas daninhas e que a gente vai querer controlar. Então, o objetivo é controlar os novos fluxos ali de germinação e emergência. Então, para isso, nós usamos os herbicidas pré-emergentes. E aí, lembrem, né, pessoal, lembrando das aulas de mecanismo de ação, é que um herbicida pré-emergente, ele pode ser ali pré-emergente em relação às plantas daninhas, em relação à cultura, ou a cultura e a planta daninha, certo? Então aqui para a soja, pessoal, eu listei ali alguns herbicidas, né, alguns ingredientes ativos, vejam que aqui está ingrediente ativo, usados para o controle de plantas daninhas. Então, nós temos ali o mecanismo de ação da síntese de carotenoides, né, a síntese do caroteno, ou herbicidas inibidores da biossíntese de carotenoides, como o clomazone. Temos herbicidas inibidores da ALS, como diclosulam, imazaquim, imazetapir, o flumetsulam. Temos herbicidas inibidores da Protox, como o sulfentrazone e o flumioxazin. Herbicidas inibidores da formação dos microtúbulos, como a trifluoralina, do crescimento inicial, como o S-metalaclor. E vejam que ali à direita nós temos o espectro de controle. Então, se ele é um herbicida que vai pegar folhas estreitas ou folhas largas, né? Então vejam ali que nós temos herbicidas como trifluoralina, S-metalaclor, que pegam folhas estreitas, certo? E mazetapir também, que pega ali folhas estreitas. Temos outros, né, que vão pegar mais ali, o foco deles vão ser as folhas largas, como imazaquim, como flumetsulam, como flumioxazin, certo? Então, o foco deles, né, o espectro de controle desses herbicidas. Então, vejam ali que não tem, que temos, na verdade, exemplos de herbicidas que podem ser utilizados em pré-emergência para controle de gramíneas, de folhas largas, de ambas, né? E algum desses aqui, pessoal, também como o diclosulam, ele vai pegar o sulfentrazone, vai pegar também ciperáceas, como a tilica, certo? Então, não só as folhas largas estreitas, mas também as ciperáceas. Então, aí vocês conseguem, né, ver também a importância de ter um monitoramento e o levantamento de plantas daninhas dessa área de soja, porque sabendo qual é a maior infestação ali de sementes, no seu banco de propágulos, no seu banco de sementes, você sabendo qual é a maior infestação de plantas daninhas, quais são as espécies dominantes, você consegue escolher ali com uma maior assertividade o herbicida que você vai posicionar em pré-emergência. Então, se você tem folhas largas estreitas, você pode optar ali, você vai optar por um pré-emergente que consiga segurar o fluxo dessas duas, né, de folhas largas e estreitas. Se você tem ciperáceas, talvez você vá optar ali por um sulfentrazone. Se você só tem folhas largas, você vai usar ali provavelmente o inibidor da ALS, até o inibidor da Protox. Então vejam, a escolha do herbicida também vai depender de quais espécies estão dominantes naquela área, né? Porque aplicar por aplicar é desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. Então, sabendo quais são as espécies na área, a gente consegue focar o pré-emergente. Então, aqui, pessoal, é um trabalho de 2017, coloquei a referência ali para vocês, a citação. Então, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele dá uma ideia de posicionamento de alguns herbicidas para determinadas espécies de plantas daninhas. Então, ele tem exemplos
diclormuron, diclosulan, flumioxazine, mazetapir, sulfentrazone, trifluralina, S-metalaclor, em relação a plantas daninhas nesse caso. Tá? Ele está aqui na aula de soja, mas eu quis trazer para vocês justamente por a gente ter muitas, nesse sistema, a gente ter a presença, né, de bulva, de caru, de corda de viola, de leiteiro, de amargoso, de capim-pé de galinha, né, das digitárias ali, né, milhã, papuã. Então, nós temos ali que em verde, vocês podem olhar que são produtos que pegam ali mais de 90% de controle. Outros, menos ali de 50% que estão em vermelho. Então, por isso que é importante a gente saber quais são as principais espécies dessa área, para a gente conseguir focar o herbicida que a gente vai utilizar. E também vou trazer aqui para vocês um pequeno exemplo, pessoal, em que momento que a gente estaria aqui falando sobre isso, que seria aqui nesses herbicidas que estão aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente está vindo de uma área onde a gente tinha plantas daninhas, então foi feita a dessecação, e aqui eu considerei uma dessecação sequencial, tá? Então, uma primeira ali com o glifosato mais o 2,4-D, ou o glifosato mais um graminicida, dependendo ali de quais espécies vocês têm na área. Se você tiver muitas gramíneas, né, emergidas, você vai pegar o glifosato com graminicida. Se você tiver muitas folhas largas, com o 2,4-D, o glifosato com o 2,4-D. E se na sua região tiver plantas, bulvas, por exemplo, com resistência à rápida necrose, resistente ao 2,4-D, você acaba trocando esse 2,4-D por outro herbicida auxínico. E aí, depois de 15 dias, essas plantas começaram a rebrotar, né? Elas estavam ali emergidas, e aí você vai vir com a sequencial. E aí, nessa sequencial, você vem com o glifosato mais um parceiro, ou o glufosinato mais um parceiro, certo? Então, aí, se você usar como parceiro outro graminicida, porque tem alta infestação ainda de gramíneas na sua área, o ideal é que você use um diferente do que você já utilizou na primeira aplicação, né, de outro grupo químico, por exemplo. E aqui nesse momento é que entra os pré-emergentes, porque se você tiver uma infestação ali leve de plantas daninhas, onde você não tenha plantas daninhas cobrindo todo o seu solo, você já pode associar aqui um pré-emergente. Agora, se você tiver uma alta infestação de plantas daninhas que estão cobrindo todo o seu solo ainda, aí ainda não, né? Porque lembra que o pré-emergente, ele tem como alvo, como foco, o solo. Então, se o alvo dele é o solo, mas eu aplico e ele vai pegar ali em cima de plantas daninhas, a gente não está ali fornecendo ali onde vai ser a principal ação dele, que é no solo, que é no banco de sementes do solo. Então, tem que prestar atenção, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Se eu já conseguir diminuir essa infestação, se eu já consigo atingir o solo para colocar o pré-emergente naquele momento, ou se eu tenho que associar ali algum outro pós junto ainda. Então, ali nesses parceiros, vocês veem herbicidas de pré, tem pós também, que podem ser associados. Então, vejam que depende muito da sua área, não tem uma receita de bolo. Vai depender se eu tenho mais gramíneas, mais folhas largas, se eu tenho ciperáceas, se eu tenho comelináceas, né? Então, até coloquei ali um parceiro carfentrazone, né? Se eu tenho muitas trapoerabas, o carfentrazone, ele já vem ali, o inibidor da Protox, para ajudar a controlar essas trapoerabas, né, herbicidas inibidores da Protox aí nesse sistema. Então, vai depender do seu monitoramento e do seu levantamento de plantas daninhas, e se você vai ter uma aplicação de dessecação sequencial, né, ou não, e aí você pode optar pelos parceiros em pré-emergência, defendendo ali se você tem uma infestação alta, leve ou moderada, e que esse produto vá atingir o solo. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado dessa aula sobre pré-emergentes na cultura da soja. E se você gosta dos vídeos, então aproveita para deixar o seu curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até mais e até a próxima aula!